Angola possui uma rede diversificada de aeroportos que conecta o país internamente e ao mundo, com destaque para o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro em Luanda, principal hub aéreo nacional e internacional. Além dele, há dezenas de aeroportos regionais e provinciais que sustentam a mobilidade, o comércio e o turismo. Angola dispõe de uma ampla rede aeroportuária, composta por mais de 30 aeroportos e aeródromos estrategicamente distribuídos pelas diferentes províncias do país. Essa infraestrutura garante a ligação entre regiões, facilita o transporte de pessoas e mercadorias e reforça o papel do setor aéreo no desenvolvimento nacional. Série de vídeos: Aeroportos de Angola. Este vídeo faz parte de uma série especial dedicada aos aeroportos de Angola. O tema em destaque é Aeroportos de Angola, Memórias e Caminhos do Futuro, onde revisitamos a história e refletimos sobre o papel destas infraestruturas na construção da identidade nacional e na projeção do país para o futuro. O próximo episódio da série já está disponível no canal, com o tema Aeroportos de Angola, infraestruturas que conectam empresas, explorando como os aeroportos se afirmam como motores de desenvolvimento económico e pontos estratégicos de ligação empresarial. Os aeroportos em Angola formam uma rede estratégica que vai além da aviação comercial, sustentando logística, turismo e integração nacional. O Aeroporto 4 de Fevereiro em Luanda é o coração do sistema, mas os aeroportos regionais desempenham um papel essencial para o equilíbrio territorial e o desenvolvimento económico. A aviação civil é regulada pela Autoridade Nacional da Aviação Civil, ANAC, que está expandindo sua infraestrutura aeroportuária, com destaque para um novo aeroporto internacional em Luanda visando aumentar a capacidade de passageiros e cargas. Principal hub internacional, Aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda. O Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, em Luanda, foi oficialmente inaugurado no dia 10 de novembro de 2023. Outros hubs relevantes: Catumbela, Lubango, Cabinda, Ombo, Namibe. Aeroportos regionais e domésticos: Benguela, Aeroporto 17 de Setembro, foco regional. Cuito e Saurimo, suporta as províncias centrais e leste. Menongue e Luena, fundamentais para o acesso ao interior. Soio, estratégico para a indústria petrolífera. Ongiva, conecta o sul ao resto do país. Funções estratégicas: mobilidade nacional, conecta áreas remotas e facilita a integração territorial. Economia, suporta as indústrias de petróleo, mineração e agricultura. Turismo, acesso a regiões costeiras, Namibe, Benguela, e parques naturais. Defesa e logística, alguns aeroportos têm papel militar e estratégico. Neste vídeo, convidamos você a mergulhar no passado e a descobrir a fascinante história dos principais aeroportos de Angola. Vamos percorrer as origens e transformações dos aeroportos de Luanda, Cabinda, Benguela, Ombo, Lubango e Namibe, revelando como cada um deles se tornou não apenas um ponto de partida e chegada, mas também um marco de desenvolvimento, integração e identidade nacional. De pistas pioneiras que abriram caminhos para a aviação no país, até modernas infraestruturas que conectam Angola ao mundo, esta viagem mostra como os aeroportos guardam memórias de épocas distintas e refletem o progresso de toda uma nação. Começamos pela província de Luanda com 2 aeroportos. História do Aeroporto 4 de Fevereiro, Luanda. O Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, localizado em Luanda, capital de Angola, encontra-se no distrito urbano da Maianga, no bairro do Cacequel. A sua área aeroportuária é delimitada por zonas emblemáticas da cidade, como os bairros Cacenda, Popular, Rocha Pinto e Mártires do Kifangondo, tornando-o um ponto central na mobilidade aérea nacional e internacional. O Aeroporto 4 de Fevereiro é o aeroporto mais antigo e simbólico de Angola, tendo desempenhado um papel central na aviação civil, militar e na história política do país. Servia como principal ligação aérea entre Angola, Portugal e outros territórios africanos. A história do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro remonta ao início da década de 1950. A sua construção começou em 1951 e foi concluída em 1954, ano em que foi inaugurado pelo então Presidente da República Portuguesa, General Craveiro Lopes. Na ocasião, recebeu o nome de Aeroporto Presidente Craveiro Lopes, em homenagem ao chefe de Estado que presidiu a cerimónia. Durante a Guerra de Independência de Angola, o aeroporto desempenhou um papel duplo, servia simultaneamente às operações civis e às atividades militares da Base Aérea número 9 da Força Aérea Portuguesa. Com a conquista da independência, em 1976, o aeroporto foi rebatizado como Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, evocando os ataques a Luanda ocorridos em fevereiro de 1961, considerados o marco inicial da luta pela libertação nacional. Importância durante o período colonial, foi um dos aeroportos mais importantes da África Austral, operava voos internacionais regulares para Lisboa e outros países. Após a independência em 1975, o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro consolidou-se como o principal aeroporto do país, tornando-se a base operacional da TAG, Linhas Aéreas de Angola e assumindo o papel de principal porta de entrada e saída de Angola durante várias décadas.
Durante o período da Guerra Civil, desempenhou uma função estratégica e logística essencial. Foi através dele que se garantiu o transporte de ajuda humanitária, cargas militares e autoridades nacionais e estrangeiras, mantendo-se em funcionamento mesmo nos momentos mais críticos da história recente do país. Modernizações e limitações, ao longo dos anos, recebeu ampliações e reformas pontuais, ficou limitado pelo crescimento urbano de Luanda, a proximidade com zonas residenciais impossibilitou grandes expansões. Transição para o novo aeroporto, com a construção do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. O Aeroporto 4 de Fevereiro deixou gradualmente de ser o principal aeroporto internacional. Passou a ter funções mais restritas, voos domésticos, aviação executiva, voos militares e especiais. O Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro representa um verdadeiro marco na história da aviação angolana. Mais do que uma infraestrutura aeroportuária, tornou-se parte integrante da memória urbana de Luanda e da identidade nacional, simbolizando décadas de ligação entre Angola e o mundo. Situado em Bom Jesus, na província de Icolo e Bengo, antigo perímetro de Luanda, o projeto do novo aeroporto de Luanda começou a ser delineado no início dos anos 2000, impulsionado por três grandes motivações: a saturação do Aeroporto 4 de Fevereiro, já incapaz de responder ao crescente fluxo aéreo; a necessidade de uma infraestrutura moderna, alinhada com os padrões internacionais de segurança e eficiência; o objetivo estratégico de transformar Luanda num hub aéreo regional, capaz de reforçar a posição de Angola no mapa da aviação africana e mundial. Entrada em operação do novo aeroporto de Luanda, 2023, iniciou-se com operações parciais, privilegiando voos de carga e a realização de testes técnicos. 2024, teve início a transferência gradual dos voos internacionais, incluindo as operações da TAG, Linhas Aéreas de Angola. Todo o processo de transição foi conduzido de forma faseada e cuidadosa, assegurando padrões de segurança e estabilidade operacional. O Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto afirma-se como um dos grandes símbolos da Angola contemporânea. Representa não apenas um marco da reconstrução nacional no período pós-guerra, mas também uma infraestrutura estratégica para o futuro económico do país, projetando Angola como um centro de mobilidade e desenvolvimento na região. Província de Cabinda. O Aeroporto Maria Mambo Café é a principal infraestrutura aeroportuária da província de Cabinda e desempenha um papel vital na integração territorial, económica e social do enclave com o resto de Angola. Origem e período colonial. A infraestrutura aeroportuária de Cabinda foi criada durante o período colonial português, por volta da década de 1950 e inaugurado em 1951. Inicialmente conhecido apenas como Aeroporto de Cabinda, servia para a administração colonial, transporte de mercadorias, ligação aérea com Luanda e outras colónias vizinhas. O Aeroporto de Cabinda, nome chamado na era colonial, é renomeado de Maria Mambo Café em homenagem a uma das figuras mais marcantes da história angolana. Intelectual anticolonial e economista de destaque, Maria Mambo Café, filha do pastor protestante Zacarias Mendes Café e de Dina Chilala Café, Maria Mambo Café nasceu em 6 de fevereiro de 1945, no bairro de Subantando, na cidade de Cabinda, sua morte 1 de dezembro de 2003 em Lisboa. Desempenhou um papel decisivo nos Acordos do Alvor, que abriram caminho para a independência de Angola. A sua trajetória levou-a a assumir funções de grande responsabilidade, incluindo o cargo de governadora da província de Cabinda, consolidando o seu legado como referência de liderança e compromisso nacional. O Aeroporto Maria Mambo Café é muito mais do que uma infraestrutura de transporte, representa um símbolo histórico, ligado às memórias coloniais e militares da região. Hoje, é um ponto estratégico para a integração de Cabinda com o restante de Angola, dada a sua condição de enclave separado geograficamente. A modernização recente, com obras de requalificação da pista e melhorias no terminal, reforça o compromisso do Estado em garantir segurança, eficiência e conforto. Província de Benguela. Aeroporto 17 de Setembro. Inaugurado em 1963, o Aeroporto 17 de Setembro é um dos mais modernos aeroportos de Angola e desempenha um papel estratégico na ligação aérea do centro-oeste do país, servindo principalmente as províncias de Benguela e Lubito. O Aeroporto 17 de Setembro, conhecido também como Aeroporto Venâncio Deslandes na era colonial. Quem foi Alberto Augusto da Silva Deslandes para ser atribuído o nome do Aeroporto de Benguela? Alberto Augusto da Silva Deslandes, mais conhecido como Venâncio Deslandes, foi um oficial da Força Aérea Portuguesa que desempenhou papel relevante no período colonial em Angola. O aeroporto de Benguela recebeu inicialmente o nome Aeroporto Venâncio Deslandes, em sua homenagem, refletindo a prática da época de atribuir nomes de autoridades militares e administrativas às infraestruturas públicas. O atual nome, 17 de Setembro, foi atribuído em homenagem ao nascimento do Dr. António Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola. O aeroporto 17 de Setembro é mais do que um ponto de partida e chegada, é um marco histórico e simbólico que traduz a passagem de Angola do passado colonial para a afirmação da sua memória nacional.
Hoje, permanece como um elo vital para Benguela e como testemunho da valorização dos heróis que moldaram a independência e a identidade do país. Província do Huambo. O aeroporto Albano Machado é o principal aeroporto da província do Huambo e um dos mais importantes do Planalto Central de Angola, desempenhando um papel fundamental na mobilidade, na economia regional e na integração nacional. O aeroporto foi construído em 1947. O aeroporto Albano Machado, localizado na cidade do Huambo, foi construído em 1947 e, durante o período colonial português, tinha o nome de Aeroporto Silva Porto, designação que remetia ao antigo nome da cidade do Huambo, chamada Silva Porto em homenagem ao explorador português António Francisco Ferreira da Silva Porto. Após a independência de Angola, o aeroporto recebeu o nome Albano Machado, em homenagem ao intelectual e guerrilheiro que se destacou na luta de libertação e na guerra civil, especialmente na região do Huambo. O aeroporto Albano Machado é mais do que um ponto de partida e chegada, é um marco de memória e soberania que honra a resistência e o legado de Albano Machado, ao mesmo tempo que garante a ligação do Huambo ao restante país. Assim, permanece como um espaço de mobilidade, identidade e história, unindo passado, presente e futuro de Angola. Província da Huila, Lubango. Aeroporto 11 de Novembro, Ongiva, Cunene. O Aeroporto 11 de Novembro é o principal aeroporto da província do Cunene, localizado na cidade de Ongiva, e tem grande importância estratégica para o sul de Angola e para a ligação com as zonas fronteiriças. Construído no período colonial em 1958, o aeroporto foi totalmente destruído no final da Guerra de Independência Angolana pelas tropas sul-africanas, somente sendo reconstruído após o final da Guerra Civil Angolana. No período colonial português, a cidade hoje conhecida como Lubango chamava-se Sá da Bandeira. O aeroporto local acompanhava essa designação e era oficialmente denominado Aeroporto de Sá da Bandeira. O Aeroporto 11 de Novembro é um marco histórico e simbólico da cidade do Lubango, refletindo a evolução de Angola entre o período colonial e a afirmação da sua soberania nacional. Origem colonial, inicialmente denominado Aeroporto de Sá da Bandeira, acompanhava o nome colonial da cidade. Função estratégica, servia como ponto de ligação aérea do sul de Angola com Luanda, Moçambique, Namibe e outras regiões do interior. Mudança de nome. Após a independência, em 11 de novembro de 1975, o aeroporto foi rebatizado como Aeroporto 11 de Novembro, em homenagem à data histórica da libertação nacional. Símbolo nacional, a nova designação reafirma a identidade angolana e valoriza a memória coletiva ligada à independência. Por fim, a nossa jornada conclui-se no aeroporto do Namibe, marco estratégico e simbólico da região sul de Angola. Este aeroporto representa não apenas um ponto de chegada e partida, mas também um elo vital para o desenvolvimento económico, turístico e cultural da província, conectando o Namibe ao restante país e ao mundo. Aeroporto Internacional Velvicia Mirabilis. A construção do aeroporto teve início em 1972 e inaugurado durante o período colonial português, com o objetivo de substituir o antigo Aeroclube de Moçambique, já insuficiente para responder às crescentes necessidades aeronáuticas da região. O Aeroporto Internacional Velvicia Mirabilis, popularmente conhecido como Aeroporto de Moçambique, é a principal infraestrutura aeroportuária da província do Namibe, desempenhando papel estratégico para o desenvolvimento da região sul de Angola. O aeroporto é considerado o principal portal de entrada para visitantes que desejam explorar as belezas naturais e culturais do Namibe, incluindo o deserto, a costa e a biodiversidade única da região. No início, recebeu a designação de Aeroporto Yuri Gagarin, em homenagem ao célebre astronauta soviético, refletindo o contexto geopolítico da época e a influência internacional sobre Angola. Com a saída das autoridades portuguesas em 1974, as obras foram interrompidas. O projeto só viria a ser retomado e concluído após a independência de Angola, em 1977, consolidando-se como uma infraestrutura estratégica para o sul do país. O Aeroporto Internacional Velvicia Mirabilis é hoje um dos símbolos mais marcantes da província do Namibe, unindo a sua história, identidade e potencial estratégico. Origem, concebido ainda no período colonial, com obras concluídas após a independência de Angola. Localização, situado em Moçambique, a poucos quilómetros do centro urbano e da costa atlântica, garantindo acessibilidade e ligação direta ao sul do país. Função estratégica, desempenha papel essencial na mobilidade aérea, apoiando o desenvolvimento económico, turístico e cultural da região. Identidade nacional, o nome, Velvicia Mirabilis, homenageia a planta endêmica do deserto do Namibe, símbolo de resistência e longevidade, reforçando a ligação entre a infraestrutura e o património natural angolano. A rede aeroportuária angolana é diversificada. Estes aeroportos são pilares essenciais para a mobilidade interna, integração regional e crescimento económico de Angola. Aeroporto 4 de Fevereiro, Luanda, porta de entrada internacional e centro da aviação civil angolana, ligado à memória da luta pela independência. Aeroporto Maria Mambo Café, Cabinda, elo vital para o enclave de Cabinda, homenageando uma figura feminina de destaque na política nacional.
Aeroporto 17 de Setembro, Benguela, símbolo da transição histórica, de Venâncio Deslandes no período colonial à celebração do Dia do Herói Nacional. Aeroporto Albano Machado, Ombo, testemunho da resistência e da memória de Albano Machado, intelectual e combatente da libertação. Aeroporto 11 de Novembro, Lubango, Huila, homenagem à data da independência, reforçando a identidade nacional e a ligação aérea do Sul. Aeroporto Internacional Velvicia Mirabilis, Namibe, portal para o deserto e o mar, celebrando a planta endêmica que simboliza resiliência e longevidade. Aeroporto de Ongiva, Cunene, inicialmente colonial, transformado em infraestrutura estratégica após a independência, reforçando a ligação fronteiriça. Cada aeroporto é um marco de memória e mobilidade, refletindo a herança colonial e as mudanças de designação após 1975. A valorização dos heróis nacionais, símbolos da independência e da identidade angolana. O papel estratégico na integração territorial, económica e cultural do país. Assim, os principais aeroportos de Angola não são apenas pontos de partida e chegada, são testemunhos vivos da história nacional, conectando o passado, o presente e o futuro, e abrindo caminhos para o mundo. Agradecemos profundamente por caminhar conosco nesta jornada. Chegamos ao fim de mais um conteúdo que vai além da informação, representa um compromisso com o conhecimento, a inovação e o desenvolvimento sustentável. Cada ideia aqui partilhada é uma semente lançada no presente, enraizada na nossa realidade e projetada para um futuro mais sólido e promissor. Um futuro construído com visão, propósito e confiança. Seguimos juntos, com novas ideias, novas histórias e soluções que continuam a unir pessoas, empresas e sonhos. Com esperança num país que se transforma de dentro para fora, com todos e para todos. Continua a viajar connosco nesta plataforma de ideias visionárias que impulsionam inovação, geram impacto e constroem o amanhã. Angola Empresas, o canal onde a tua empresa ganha destaque, voz e futuro.